Eu me chamo Gabriela Marinho, sou ceramista, arte educadora, jornalista, sou um monte de coisa, né? Mas aqui eu me apresento enquanto ceramista e arte educadora no Ateliê que Anda, que fica aqui no Jardim Catarina, em São Gonçalo, que é um ateliê em que eu produzo e pesquiso técnicas e histórias que envolvem o barro e a produção cerâmica em África e no Brasil também. Hoje eu vou mostrar um pouco de uma técnica e de uma produção de utilitário. Utilitários são materiais, são peças, objetos que a gente usa no nosso dia a dia. A gente quase não presta atenção, mas a grande maioria deles são resultado de uma tecnologia ancestral que ela vem a partir do manuseio e do entendimento do que é a cerâmica. Esses utensílios são pratos, canecas, xícaras, copos, até esses utensílios mais corriqueiros, né? Até os objetos e materiais que a gente quase não vê na nossa casa, que são materiais que a gente usa, por exemplo, para ligar a luz, acender e apagar a luz. São registros de chuveiro, por exemplo, também são feitos de cerâmica, tijolo e um monte de coisa. Mas aqui eu vou focar nos utensílios de cozinha, que são utensílios que a gente usa para comer e para beber. No início eu falei sobre tecnologia, né? O que eu entendo de tecnologia é todo o processo que ele foi desenvolvido a partir do conhecimento e do entendimento e da prática de produção de alguma coisa. No caso, a cerâmica, ela é uma tecnologia que ela vem da África e que ela começou a ser executada a partir do momento em que os povos perceberam que a colheita e a agricultura precisavam ser reservada em alguma coisa. A pesca, a caça, a agricultura, os alimentos plantados, quando eles eram reservados em objetos feitos de argila e queimados em fogo, tinham uma durabilidade maior. Eles duravam mais tempo e ficavam reservados mais tempo, e isso não os obrigava a sempre estar caçando, ou a sempre estar plantando ou buscando novas formas de se alimentar e de se manter e manter seus povos, né, os vilarejos. Vou explicar um pouco como é a produção de um utensílio a partir de uma técnica que é bem simples assim, que chama rolinho. A argila, a cerâmica, ela pode ser feita a partir de diversas técnicas, placas, blocos, figuras geométricas e também do rolo, entre outras muitas. Como funciona, né? Primeiro de tudo, a cerâmica ela é resultado da transformação química e física de diferentes elementos, dos elementos da natureza, que são ar, fogo, terra e ar, que são os elementos que todo mundo aprende na escola, né? E que a gente está lidando todo dia e às vezes nem percebe, nem dá a devida atenção. A argila ela é um resultado da água e da terra. Quando misturadas em quantidades específicas, ela vira esse elemento maleável e plástico, e é a partir disso que a gente consegue moldar e transformar em diferentes objetos. Para que a argila se transforme em cerâmica, a gente eleva esse material a uma altura entre 900 e 1200, 1300 graus, principalmente da interferência do fogo na argila, no ar e na água que está contida nessa terra, nessa argila. Os minerais contidos na terra, eles se fundem e eles deixam o material rígido, impermeável e resistente, não só à água, mas também ao ar e a todos os outros elementos que podem interferir de alguma forma nesse utensílio. Para que a gente inicie o processo, é preciso que a gente tire todo o ar que está dentro da argila. E a gente consegue tirar esse ar amassando a argila o máximo que a gente puder. E também deixando a argila plástica. É assim que a gente consegue fazer com que a argila fique mais maleável. Vocês viram que eu estou mexendo aqui e aparecem algumas rachaduras. Essas rachaduras acontecem porque a argila está perdendo umidade. E quanto mais umidade ela vai perdendo, mais ela vai ficando quebradiça, né? Caso você sinta que a argila está quebradiça demais, nesse estágio a gente pode botar um pouco de água
para que ela fique mais fácil de moldar. Nesse caso, eu vou fazer uns buraquinhos na argila e vou colocar um pouquinho de água. E aí eu volto a amassar como se fosse uma massa de pão. Dá pra ver que ela fica bem mais flexível. É interessante que a gente use a força da lateral das mãos para empurrar a argila e automaticamente empurrar o ar que tem dentro dela. E assim a gente consegue eliminar esse ar pelas laterais, como dá para ver aqui, e algumas vezes pela dobra que a gente pressiona na argila. Geralmente, esse é o momento que a gente aplica mais força na argila. É interessante falar também, né, que trabalhar com cerâmica é também uma forma da gente entender e sensibilizar o nosso corpo de diferentes formas, né? É a partir dela que a gente consegue entender como e quando colocar muita força e como e quando colocar pouca força e entender o impacto que o nosso corpo causa nesses elementos que eu falei no início. E respeitá-los também é respeitar o nosso corpo, né? Entender a nossa influência na natureza e nos elementos da natureza também é entender a influência que esses elementos trazem para o nosso corpo, para o nosso dia a dia. Geralmente, para a gente amassar a argila, a gente demora cerca de meia hora, 40 minutos, é um pouco demorado. Para cá, eu vou amassar por pouco tempo, né? Por conta do vídeo mesmo. A partir disso, a argila já está pronta para começar a ser trabalhada. Ó, isso aqui é porque ainda tem ar dentro dela. Isso aqui é resultado do ar. Não pode ter ar dentro da argila porque quando a alta temperatura atinge o material, esse ar ele ganha muita pressão, porque os minerais da argila se fundem e se aproximam cada vez mais. Isso pode fazer com que a peça exploda. Mas como eu vou fazer uma peça a partir de rolinho, eu vou mostrar para vocês depois como os rolinhos também ajudam a retirar o ar da argila. Agora, separei em duas partes. Uma delas eu vou começar a fazer o rolinho. Esse rolinho lembra muito os trabalhos de escola, né, com massinha de infância. As crianças, elas gostam muito, inclusive, de trabalhar com argila porque remete muito ao trabalho manual que as professoras de educação infantil e as pedagogas fazem quando a criança está ainda em formação, né? Quando ela ainda está entendendo como funciona o trabalho manual, que é o primeiro passo para que depois a criança comece a trabalhar com lápis, caneta e tudo mais, né? E para os adultos isso é muito interessante porque traz de volta uma sensibilidade que a gente acaba perdendo com o tempo, principalmente agora com o computador e o celular, a gente perde muito o entendimento e a sensibilidade das mãos, né? Eu tô dividindo esses rolinhos em muitos, porque fica bem mais fácil de trabalhar com eles assim.
Agora vou começar a peça. Vamos lá. O fundo dela eu faço enrolando essa minhoca. E aí o tamanho desse caracol é o tamanho do fundo da peça, né, que você deseja produzir. A minha não vai ser muito grande, porque a quantidade de argila que eu separei não é muito grande também. E é isso, como eu falei com vocês, né? Ela racha porque a umidade dela não a deixa tão plástica assim. Mas isso não é um problema. Depois eu posso usar isso para umedecer melhor depois. Depois que a gente faz o rolo, é necessário que a gente também tire o ar dessas rachaduras. E a gente consegue tirar esse ar amassando e unindo essa base, transformando numa pastilhazinha, né? O meu trabalho, ele é feito com poucas ferramentas. Eu uso bem pouquinha coisa, não sei se vocês viram. Até agora eu usei um cortador, que é aquela linha, né, para cortar argila. Provavelmente devo usar alguma espátula daqui a pouco, mas ele é feito majoritariamente com as minhas mãos. Porque, além de tudo, eu tento usar mesmo essa tecnologia ancestral que eu falei. Nada mais justo do que usar as ferramentas que a gente tem desde que a gente nasceu, né? Bom, a pastilha tá feita, a base da nossa peça tá feita. Agora, com os rolinhos feitos, eu vou umedecer as laterais dessa base que eu fiz, né? E começar a subir com as paredes da peça, desse utilitário. Uma coisa interessante primeiro, usar a pressão dos dedos para apertar o rolinho e as unhas para unir o rolinho à base. A gente não pode deixar o ar preencher esse espaço. A gente tem que preencher esse espaço com a própria argila, porque isso tudo interfere diretamente na queima da peça. Próximo rolinho, pressionando sempre. Pressionando. Se o rolinho quebrar, não tem problema. E mais uma vez, usando as unhas para unir essa cobrinha à parede que já está feita. Aqui eu já adicionei uns rolinhos, né? E a peça ganhou altura já. Uma coisa interessante nessa hora é não só unir e retirar o ar dos espaços entre os rolinhos, mas também alisar a peça aqui dentro. Porque se ela se transformar num utilitário, né, que é o propósito desse vídeo, dessa aula, ela precisa ser lisa. Ela precisa ser lisa porque isso ajuda também a não ter essa porosidade na hora da impermeabilização, né, da esmaltação.
caso a peça ganhe esse esmalte. Vou continuar aqui, né, a colocar os rolinhos. Nessa altura, eu já trago rolos um pouquinho mais grossos para que a peça se estruture melhor. E aqui, ó, eu posso ir abrindo a peça ou fechando também. E aí eu brinco com os formatos, brinco com, não só com a altura, né, mas com os formatos e tudo mais. E é interessante como o meu trabalho com argila, ele não envolve torno, que é aquela máquina que gira, né, que ficou conhecida no filme Ghost, que todo mundo quando fala em cerâmica fala desse torno. Eu uso a mão mesmo como se fosse um torno, né? A mão eu uso para não só girar a peça, nesse caso eu não estou girando, mas também para arredondar, enfim, mudar os formatos. Por que eu não uso torno, né? Porque eu acho que a gente precisa, antes de qualquer coisa, dominar a tecnologia que já está na gente, para depois dominar as tecnologias inventadas por nós, né? E o torno, ele vem depois que a gente aprendeu a manusear a argila com as mãos. Além também do custo alto, né? Eu acho que o manuseio da argila, ele se tornou algo elitizado. Esse advento dessas tecnologias mais mecanizadas encareceram muito o manuseio e setorizaram muito a produção de cerâmica. Eu acho que um pedaço de argila e as mãos, a maioria das pessoas tem em fácil acesso. Então, aqui já a peça, eu alisei a parte de fora, né? Como vocês viram, eram várias camadas de rolinho, eu alisei e agora eu vou dar a forma que eu quero para ela. Eu geralmente não penso muito no que eu vou fazer, assim, tanto para utensílios quanto para obras de uma forma geral, mais abstratas. Eu vou pensando no formato quando eu vou finalizando. Essa aqui, eu pensei em fazer caído aqui.
aqui eu finalizo a moldagem, né, da peça. A partir disso, ela seca. Eu geralmente coloco um plástico enrolado, um jornal. Depois disso, ela seca, completamente seca, a gente coloca no forno para fazer a queima de biscoito, que é a primeira queima, né? Que é onde a peça enrijece e se solidifica. E a segunda queima, esse é opcional, que é a queima de esmaltação, que é a queima onde a peça vitrifica e se impermeabiliza, que é onde eu consigo colocar, por exemplo, líquido aqui dentro. Assim que eu terminei essa peça, eu imaginei numa molheira, né? Botar um molho aqui dentro e, enfim, segurar e jogar o molho numa salada ou qualquer coisa do tipo, mas, enfim, fica a critério de quem decidir usá-la, no fim das contas, né? Então, é isso. Esse é o passo a passo básico para a produção e moldagem de uma peça utilitária de cerâmica a partir de rolinhos, que é uma coisa bem simples de se fazer. Esse é só o primeiro passo, né? O processo da produção de cerâmica é um processo certamente demorado e tem várias etapas, mas eu acho que entendendo a cerne, entendendo o conceito básico, o esqueleto dessa produção, é muito mais fácil da gente entender também a importância que tem os utilitários e a cerâmica, principalmente a cerâmica na nossa vida e no nosso cotidiano. Eu sou arte educadora, né? Eu ofereço oficinas e aulas particulares para crianças, jovens, adultos, idosos. Tenho uma experiência de 5 anos nisso. Faço uma pesquisa baseada, como eu disse antes, em técnicas e histórias africanas e afro-brasileiras e afrodiaspóricas. Tento resgatar sempre essas histórias e essas técnicas para a gente não esquecer, porque eu acho que quando a gente consegue entender o nosso passado, de onde vêm as coisas, né, como as coisas surgem, a gente consegue se preparar e consegue lidar muito melhor com as coisas que acontecem no nosso presente que as coisas que podem acontecer no nosso futuro. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, ver um pouco mais do meu trabalho, ver minhas peças, as minhas telas, né, todo o trabalho que eu faço com barro, é só entrar no meu Instagram, Ateliê Kianda, Ateliê, K-I-A-N-D-A, e Marinho Gabriela, aqui ó, se escreve assim, @Ateliê Kianda. Muito obrigada, sigam, curtam e compartilhem não só esse vídeo, como também todos os outros trabalhos que eu publico nas redes sociais. Um beijo e até a próxima.